Bem-vindos a mais um Falando Francamente, comigo, Franciele Singeski. Eu sou proprietária da Le Fran aqui de Gramado, Joias e Semijoias. E hoje temos mais uma mulher incrível, maravilhosa, que eu também tive que fazer uma colinha, né? Porque é muitas coisas que essa mulher faz. Ela é doutora, ela é médica, conselheira de honra da Academia Europeia de Alta Gestão, presidente da SAP em consultoria e presidente da Planet Care Soluções Ambientais. E agora também empresária em Gramado e Canela. Mãe, esposa, Barbie, porque, gente, ela é a própria Barbie. Ela é linda, maravilhosa. Bem-vinda, Carol Porte. Obrigada, Fran. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, o convite é uma honra. Eu tô super feliz de estar aqui com a Barbie entrevistadora. Imagina. Não, você é uma pessoa muito querida, extremamente comunicativa. Obrigada. E eu acho que vou me sentir bem à vontade para responder tudo no podcast. Ainda mais com uma tacinha de espumante deliciosa. Isso aí. Cheers. Cheers. Essa espumante, inclusive, o João da Gran Cru disse que era especialmente pra ti. Viu? Já portuguesa. A gente gosta tanto de vinho que as pessoas já nos conhecem o gosto, né? O João já sabe quais são os vinhos que a gente costuma, né, degustar. Sim. Inclusive, você vai ser futura sommelier. Futura sommelier, tô fazendo o curso da ABS do Rio Grande do Sul. Uhum. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o benefício de poder fazer o curso in loco, nas vinícolas, né? Uhum. Então, é bem divertido, uma vez por mês, um final de semana por mês. E tem visita. Tá fazendo aonde? Ele varia de vinícola em vinícola. Aí o módulo, eu só fiz o módulo 1, eu tô bem no inicial. Sim. No módulo 1 a gente foi para Bento Gonçalves, aí tem o curso, a parte teórica aqui dentro do hotel, geralmente, num anfiteatro, e depois tem a parte prática nas vinícolas. Então a gente foi na vinícola Aurora para ver, né, como funciona a produção de uvas, principalmente a produção de espumantes. Os espumantes deles são bem famosos. Ai, que legal, até me interessa, depois me passa. Vou te passar, bem legal, foi bem surpreendente, foi bem bonita a visita. Vamos começar, então? Vamos começar. Vamos lá. Quem é a Carol Porte? Aonde que tu nasceu? Conta um pouquinho da tua história. Eu vou contar, vou fazer uma biografia breve. Tá. Eu tenho 41 anos. Meu nome é Carolina Kowalski Porte. O Porsche foi adquirido com o casamento. Sim. Kowalski, inclusive, também polonês, polonês, né? Igual você. E eu nasci em Porto Alegre. Vivi em Porto Alegre até os meus 17 anos. Períodos curtos eu vivi em Santa Catarina. Meu pai, ele trabalhava com indústria, né? Principalmente agroindústria. E algumas vezes ele fez projetos fora da região de Porto Alegre. Viajava muito, né? Sim. Relacionado ao agro. Projetos... sempre ao agro. Então, numa capital não tem muito o que trabalhar. Era mais escritório, né, da empresa. E aí a gente acabou morando um período em Blumenau. E depois moramos um período também em São Paulo. Mas foram períodos mais curtos e a base mesmo foi Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, eu estudei no Colégio Bom Conselho até a 8ª série. E depois eu estudei no Farroupilha. No Colégio Farroupilha. Chegou a te formar, então, ali. Me formei no ensino médio no Colégio Farroupilha. Os meus avós paternos estavam morando em Floripa, nessa época. E por qualidade de vida, para ficar próximo de um filho que morava lá, e que eles criavam a neta desse filho. Sim. Então eu fui passar férias em Floripa e eu tinha sido assaltada em Porto Alegre. No final nos últimos dias de aula, eu estava saindo do Farroupilha, fui até o shopping a pé, que era super tranquilo, e fui assaltada dentro de uma lotação daqueles ônibus executivos. Nossa, já naquela época. Naquela época, 99. E eu fiquei muito estressada, fiquei bastante traumatizada. Nessa época também o meu avô materno estava doente. E aí a minha mãe disse, não, vai uns dias passar em Floripa, passa o Natal com eles, com o teu avô paterno, com a tua avó. E aí depois você volta, você daí vai fazer cursinho, vai fazer alguma coisa. E aí eu fui para passar as férias e não voltei. E não voltou mais. E aí a minha mãe acabou indo atrás. Meu pai já estava trabalhando em Santa Catarina, mas no Oeste.
Então, Porto Alegre e Floripa ficava mais ou menos a mesma distância, né? E a gente acabou firmando base em Floripa. Minha mãe foi trabalhar ela é advogada, foi trabalhar como professora de direito e foi convidada por uma universidade lá, Unisul, trabalhou bastante nessa parte de ensino. E aí a gente acabou ficando, eu fiz cursinho, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal. Sim, e quando que tu teve interesse, assim, por medicina? Eu comecei interesse por medicina, eu acho que ali da metade para o final do ensino médio. Até então, eu gostava bastante da parte de engenharia. A minha mãe queria muito que eu fizesse direito, então ela me levava no fórum. Eu ia no fórum como estagiária dela, ela mentia que eu era estagiária, eu era grande, botava uma roupinha de advogada e ia. E só que, assim, comecei a ver como funcionava o direito, achava extremamente interessante o estudo do direito, a filosofia por trás do direito, mas aquela prática não era a minha vida. Então eu pensava assim, não, eu acho que eu gosto mais das exatas. Então eu ia muito nas firmas, nas empresas, nas metalúrgicas com meu pai. Só que aquilo também não era a minha vida. E aí eu fiz um estágio do CAE no final do segundo grau, final do ensino médio. Fui convidada para passar uma semana assim, como imersão, tá? O dia inteiro, na Santa Casa, com o Dr. Lucchesi e a equipe da cirurgia cardíaca. E aí eu me apaixonei. Olha! Eu me apaixonei completamente, eu vi que aquilo era a minha vida. Achei maravilhoso. Sim. Adorei a cirurgia. Eu pensava assim, eu olhava, tinha uma cirurgiã que trabalhava com eles, eu pensava, aquela ali você é no futuro. Olha. E no final, não fiz cirurgia. Então, né? Pois eu ia te perguntar, tu te especializou? Eu sempre fui muito boa na aula de cirurgia. Os professores achavam que eu ia ser uma cirurgiã. Mas a cirurgia... aí vem a parte racional, né? Eu pensava que a cirurgia, a residência de cirurgia, a especialidade, né? Ela era bastante ruim para a mulher, tá? A questão de plantões noturnos, a exposição. Então, eu pensava assim, será que é isso mesmo? Eu gosto da cirurgia, mas será que eu me enxergo como uma cirurgiã? Será que eu não vou ficar estressada demais? Será que é isso que eu quero para minha vida? E eu comecei a me questionar muito. Sim, e quando a gente se questiona muito, a gente começa a ir para outro lado, né? Sim, sim. E esse início realmente é muito, né, difícil. É, muito difícil. Muito difícil. O meu marido, né, cirurgião, a gente sabe bem como é a prática, né? Como e nessa época já estava com ele? Não, não estava. Eu conheci o Carlos em 2003, quando eu entrei na faculdade. A gente se conheceu porque nós, coincidentemente, fazíamos muitas ligas acadêmicas juntos. E a gente teve uma certa amizade, assim, mas nunca evoluiu para nada. Até porque ele sempre estava comprometido e eu também. E aí ele se formou, foi trabalhar no interior, fez cirurgia geral em São José, no maior hospital do estado de Santa Catarina. E aí foi trabalhar no interior, achando que ia ser uma vida mais tranquila. E não foi. E aí retornou para Florianópolis no final de 2010. E aí a gente se encontrou em 2011, quando eu entrei para trabalhar na Unimed Florianópolis. A minha trajetória foi um pouquinho diferente da dele. Eu fiz pós-graduação. Eu entrei, na verdade, em 3 pós-graduações, quase concomitantemente. Nossa! Aí eu fiz pós-graduação em medicina estética. Fiz a pós em dermato e fiz a pós em gestão de saúde. E no final das contas, o que me absorveu foi a gestão de saúde. Eu trabalhava como médica do trabalho e eu fiz uma consulta, né, com uma enfermeira que trabalhava na Unimed. A gente fazia a medicina ocupacional da Unimed Florianópolis. Uma Unimed grande, né? É a maior Unimed ali da região. E aí eu fiz a entrevista, fiz a consulta com ela e ela me disse assim, você tá gostando de trabalhar aqui? Eu disse, olha, tô gostando. Ela disse, porque tem uma vaga para médica auditora na Unimed Florianópolis. Eu, interessante. Ela assim, eu tenho que mandar o currículo até amanhã. Eu, interessante, o que será que a médica auditora faz, né? Não fazia nem ideia. Assim, que não tinha feito a pós ainda. Não, eu tava começando.
Eu disse, gente, o que a médica auditora faz? Daí eu comecei Google, né? Sim. Daí eu fui atrás do que era auditoria médica, como que trabalhava o médico auditor, a auditoria, se ele fazia auditoria de qualidade, auditoria de contas, em que, né, em que lugar que eu ia me colocar, então, como médica auditora, qual era a vaga, né? E aí era para auditoria de todos os níveis, a vaga. Fui entrevistada, meu currículo era um currículo bom, eu tinha feito bastante coisa. E eu sempre tive notas boas, tinha feito muitos projetos, assim, científicos na faculdade. Então, o pessoal se interessou porque era o currículo de alguém que gostava de estudar. E aí eu descobri que o médico auditor tem que estudar muito, muito. Então, eu gostei, foi um desafio fazer auditoria enorme. de tudo? Na verdade, a gente tem que ter uma noção de todas as especialidades. Para poder fazer a regulação, para poder fazer a auditoria de qualidade em hospital, auditoria de qualidade para o plano de saúde. É bastante coisa. Então, tem muita coisa, né? O médico auditor não é um fiscal, né? No início, me pareceu, fiquei com um pouco de medo de ter essa né? Aquela coisa que parece o fiscal da Receita, que vai lá olhar para ver se está tudo certo. Sim. Mas não é bem isso, né? A busca é pelas boas práticas, por aquilo que o plano de saúde tem que pagar, que é obrigatório. Às vezes, um pouquinho mais, né? O plano de saúde não obriga a pagar esse tratamento, mas é o único tratamento que existe. Então, o auditor vai lá e defende, olha, esse é o único tratamento que existe para essa doença no momento. Então, plano de saúde, você vai estender a cobertura e vai pagar? Ok, vou, não vou. Então, aí é uma decisão administrativa que não cabe ao médico auditor, tá? Mas em relação à profissão foi isso, e aí eu fui absorvida, fui chamada para esse cargo. Sim, aí você ficou quanto tempo nesse cargo? Eu fiquei quase 9 anos. Quase 9 anos. Como interna da Unimed Florianópolis. Sim. Aí você falou que o Carlos, você reencontrou lá na Unimed. Encontrei numa reunião, sim, ele também tinha voltado do interior e estava trabalhando dentro da área de regulação também de plano de saúde. Olha, era o destino, né? Era o destino. A gente se encontrou numa reunião, conversamos. E aí começamos a conversar e a gente criou uma certa amizade. Ele também estava passando por uma mudança de vida, estava solteiro, eu também. Então a gente acabou começando a namorar e casou muito rápido. Muito rápido. Nós começamos a namorar em outubro, fomos morar junto em novembro e nos casamos com um casamento enorme para quase 300 pessoas em março. E foi lá em Floripa? Tudo lá em Floripa. E aí tiveram a Helena. A Helena veio 7 anos depois, né? E nesse período a gente começou a trabalhar, como a gente já estava trabalhando juntos, assim, isso é um desafio, né? Para um casal, trabalhar junto é um desafio. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Sim. No nosso caso, graças a Deus, deu muito certo. Sim. Só que a gente tem que, às vezes, saber separar quando você é o colega de trabalho e quando é o marido e a esposa. Eu ia te perguntar, né? Como que vocês separam isso? Não é fácil. Às vezes tem que dar uma controladinha na emoção, né? Mas não dá pra brigar, não dá, né? Não dá pra se estressar muito. A gente tem que ir controlando. É uma coisa muito dia a dia, né? Então aí você ficou 9 anos lá na Unimed. Na Unimed Florianópolis. E como que surgiu a SAP em consultoria? A SAP em consultoria surgiu nesse meio tempo. Ela começou em 2012. E nós começamos com um grande cliente, que era um cliente que estava pegando o plano do estado de Santa Catarina. Então, a gente fez esse desenvolvimento todo, né, de edital e trabalhar com uma autogestão, que era dos servidores do estado. E essa empresa, ela terceirizava, então, o serviço de acompanhamento do plano, toda a regulação do plano, a administração do plano, o credenciamento dos hospitais. Então, para nós, para mim, principalmente, que estava começando, foi uma escola, assim, enorme. Sim. E esse era o nosso grande cliente, foi o nosso primeiro grande cliente da SAP. E vocês já iniciaram juntos? Ou só você? Não, ele começou antes da SAP e eu entrei alguns meses depois. Sim. E aí nós entramos... Conforme foi crescendo. Isso. E aí a gente teve muitos percalços aí, como todo empresário, né?
Sim. Mas eu tinha ainda o benefício de estar dentro da Unimed Florianópolis, eu tinha uma certa estabilidade. Ele fazia SAMU, fazia muitas outras coisas também. Então, a gente conseguiu ir estruturando a empresa aos poucos e investindo em conhecimento, investindo em equipe aos poucos. Mas teve uma virada. Teve uma virada. E que momento que foi esse? 2018 foi, eu posso dizer que foi o momento da grande virada. A gente recebeu a ligação de uma pessoa muito importante, que, né, a gente sempre aparece na nossa vida, que foi nossa gestora na Unimed Florianópolis, era a nossa chefe. Olha. E ela saiu e foi para outros áreas, mas sempre em cargos de gestão. Sim. E ela fez um telefonema e pediu assim, olha, eu precisava muito do apoio de vocês para uma situação específica na Unimed Nacional, que a gente tem pedidos represados, a gente precisa dar vazão, precisa analisar. E aí a gente topa. A gente não sabia como que a gente ia fazer, com que equipe, então fazíamos eu e o Carlos. Tudo? Tudo. E aí a gente no início fez, e aí depois a gente, obviamente, consolidou essa parceria com a Unimed Nacional. E veio a Unimed Florianópolis, que aí eu acabei me desligando, né? Porque eu fui me dedicar para a SAP. Mas a Unimed Florianópolis nos procurou num momento que também estava terceirizando o serviço, para que nós fizéssemos serviço para eles também. Olha, então, que bacana. Assim, claro que era o cliente do coração, né? Sim. Porque era o lugar onde a gente começou a nossa vida como auditor. Tudo. E aí que surgiu a necessidade também, com certeza, de contratar mais pessoas, né? Sim, porque aí não a tinha gente condições. a gente começou chamando os mais próximos, os amigos, né, para trabalhar juntos, que a gente já sabia como trabalhava. E a equipe foi se formando. E, assim, a gente teve que começar a descentralizar um pouco, né, toda a demanda em cima da gente. E o Carlos tinha outros cargos. Teve que sair do SAMU, não teve como manter. E aí que é uma correria, uma loucura, imagina. Foi uma correria. SAMU. Foi uma correria enorme. Ainda. E hoje, assim, como que você enxerga a entrega dos planos de saúde atual? Então, os planos de saúde hoje vivem um momento quase crítico, né? O que aconteceu? Na pandemia, houve digamos, uma melhora, uma maquiada nesse caos, né? Sim. Do ponto de vista financeiro. Porque mesmo os beneficiários algumas pessoas perderam o plano porque foram demitidas ou porque não conseguiam pagar, porque saíram dos empregos por causa da pandemia. Mesmo assim, aquela demanda por procedimentos muito caros, a oncologia, as cirurgias eletivas, ela estava muito represada, ela estava reprimida, ela não estava acontecendo. Sim. Então, o Covid gastou, mas gastou menos do que essas outras, né, essas outras áreas da medicina. E aí os planos de saúde viveram uma curva melhor. Sim. Né? Acabaram reduzindo bastante custos, né? As pessoas foram trabalhar de casa, diminuiu assim aquele custo com infraestrutura, até luz, água, sim, né? Em geral, tipo de coisa, assim, né? De uma forma geral. Então, deu a impressão de que as coisas não estavam tão ruins. Só que acabou a pandemia e aí veio aquela demanda represada toda. Sim. E com isso, além da demanda represada, novas tecnologias que estão sendo incorporadas o tempo todo. E a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos, né, regulamentados, que ela é a mãe dos planos regulamentados, ela acaba incorporando muitas vezes porque existe digamos até uma pressão, né, para que seja incorporada alguma tecnologia, alguma coisa nova, né, muitas necessárias, né, a medicina, a gente sabe que a medicina não para de evoluir e que as doenças estão sendo cada vez mais curáveis. Então, por que não, né, estudar um tratamento novo, uma terapia nova,
se ela tem algum benefício. E até, eu acho, investir também numa medicina mais preventiva, né? A questão toda é que se investe muito no tratamento e na cura. E hoje ainda se investe pouco, parece que a gente fala muito sobre isso, né? Mas ainda se investe menos em medicina preventiva. E o Covid piorou muito isso, porque as pessoas pararam de se cuidar, porque elas estavam em pânico, e aí elas pararam de ir ao médico, elas pararam de fazer exames preventivos, elas pararam de... Até a questão de saúde mental, né? Sim. Deu uma gravada bastante. E isso tudo, a conta, na verdade, está chegando agora. Todas as doenças que não foram tratadas, todas as doenças que não foram, né, operadas, tudo isso, a conta está chegando agora. E está chegando junto com novas tecnologias caras. Então... Não tá fácil para os planos de saúde, não tá fácil nem para o SUS. Existe a necessidade de se pensar em realmente evoluir para modos diferentes de pagar saúde. Sim. Então, essa é a SAP em consultoria. Né? Vamos passar para a próxima. Vamos passar para a próxima. O que é a Planet Care? A Planet Care é uma aceleradora de startups. Ela surgiu como uma startup, mas como a gente tinha algumas tecnologias muito diferentes sendo desenvolvidas dentro da mesma empresa, a gente separou isso, até por uma estratégia comercial. E aí a gente separou por empresas, né? E ela virou a startup mãe, que tem as startups filhinhas, cada uma cuidando da sua tecnologia. Nosso laboratório era em Balneário Camboriú. Hoje a gente tem um parceiro que continua em Balneário Camboriú apoiando o desenvolvimento de uma das tecnologias, mas a nossa principal tecnologia acelerada foi vendida no ano passado, e era uma tecnologia criada por nós, e é algo que a gente quer muito ver no mercado, que é um substituto do isopor, principalmente para embalagens da linha branca. Olha, que É incrível! compostável, ele é biodegradável, é totalmente ecológico, é muito legal. Muito legal. Que bacana. E quando que chega isso? Então, agora eles estão num momento de captação, eles fizeram uma captação, na verdade a empresa, né, que comprou, ela fez uma captação para fazer as fábricas, e aí eu acredito que mais uns 2 anos a gente consiga ver no mercado. E também você é conselheira de honra da Academia Europeia de Autogestão. O que é isso? É bem interessante falar da academia. É um grupo de líderes, é um grupo que, inclusive, convidou primeiro o Carlos e depois me convidou sem saber que nós tínhamos qualquer vínculo. Olha! Ele foi convidado por ser conhecido por uma outra empresa. Os líderes, eles são convidados através do presidente ou de seus diretores e por indicação. Só que a gente nunca sabe quem foi que indicou. Eles não revelam. Eles não revelam. Então, alguém indicou o Carlos em um determinado momento, e 1 ano e pouco depois eu recebi a ligação que eu tinha sido indicada, se eu gostaria de participar. É como se fosse um clube de líderes que tem executivos de vários lugares da Europa e do Brasil. A maioria brasileiros, mas muitos europeus também. A sede deles é em Lisboa, e tem uma sede administrativa também em São Paulo. E os encontros são encontros para troca de experiências, networking. Então, ele é composto basicamente por empresários, executivos, os C-levels, né, das empresas, ou mesmo os donos das empresas. Um deles é o Fábio Rotti, que é o CEO da 5ASEC no Brasil. Depois a gente vai falar dela. Da 5ASEC. E nós conhecemos muitas pessoas ali. O objetivo da academia é reunir pessoas com o propósito de ajudar a sociedade. Então, nós temos ali, as pessoas, elas fazem networking, um networking saudável, orgânico, mas com um objetivo, assim, com um propósito muito importante, que é tentar melhorar a sociedade, né? Aquele conceito de ESG mesmo, né? Promover algumas ações que melhorem o meio ambiente ou que não agridam o meio ambiente dentro das suas empresas, promover ações sociais dentro das suas atividades ou em conjunto com a academia.
E trabalhar também a questão da governança. Nós temos pessoas fantásticas, tem a nossa querida Tânia Gurgel, tributarista fantástica no país, que é também conselheira, e ela é, meu Deus, acho que até embaixadora agora da academia, e ela é uma pessoa que nos dá aulas de governança também. Então, eu acho que a academia mudou bastante a minha vida. Nós fazemos encontros 3 vezes por ano, mais ou menos. Inclusive, eu li também, você é coautora, né? Eu sou coautora de vários livros junto à academia. Todos os líderes da academia, eles não é obrigado, mas eles são assim induzidos, né? A escrever pelo menos um capítulo de um dos livros, né? De coautoria por ano. Então, claro, a pessoa pode escrever quantos capítulos conseguir. Mas a gente consegue, às vezes, eles sabem que os executivos têm também uma agenda bastante difícil. Sim. Então, eles falam assim, gente, pelo menos um capítulo por ano, né? Seria legal. Quando a gente entra na academia, geralmente o primeiro capítulo que a gente escreve, ele é biográfico. Então, é uma autobiografia. E aí, eles fazem o Memórias de Líderes, que é um livro que tem Memórias de Líderes 1, 2, 3. Acho que já está no 4º agora. E aí, eles têm essa pegada da pessoa se apresentar. Quem sou eu? O que eu faço? E isso é muito legal, porque aí a gente lendo, as pessoas que escreveram, às vezes a gente encontra pessoas com uma história muito parecida ou com uma história muito interessante. E então a gente promove esses encontros de líderes para conversar mesmo. E são encontros... E essa conexão, né? Muito bacana. Muito troca legal. De experiências. São encontros que às área. vezes são encontros mais formais. Então tem o baile de gala. Tem pelo menos 2 por ano. E temos os encontros de líderes que são mais informais. E aí vai ter algum encontro aqui em Gramado? Teremos o primeiro encontro fora do eixo Europa-São Paulo, vai ser em Gramado. Em setembro. Nossa! No dia 22 de setembro. Vai ser fantástico. Uau, que bacana receber o encontro, assim. Aqui, e assim, os líderes estão bem empenhados, a gente já... Sim. Eles estão pedindo dicas para, de já turismo tem data? Na cidade. Sim, vai ser no dia 22 de setembro. 22 de setembro. E aí o pessoal vem para passar, às vezes vem com família, vem para passar final de semana, né? Às vezes alguns vão passar a semana inteira. E Gramado é maravilhoso, né? Quem não gosta de vir a Gramado? E aí vão aproveitar para fazer as visitas turísticas, né? Que Gramado merece muito. Já tem o local do evento? O local do evento ainda não está exatamente certo, mas vai ser num auditório que está sendo finalizado para isso. Sim. E a gente pretende fazer algumas visitas em restaurantes, em ruas assim icônicas, até para o pessoal conhecer a cidade e voltar, né? Sim. É muito importante essa troca aí, porque Gramado, né? Gramado estava fora do eixo deles, né? Mas a gente, conversando com o pessoal, eles perguntavam muito, por que vocês foram para Gramado? O que Gramado tem? Sim. Gramado tem qualidade de vida? Tem. Mas Gramado também tem oportunidade de empreendedorismo. E eles têm essa visão. Então, por que não trazer os líderes para cá? Até porque, de repente, eles podem enxergar uma oportunidade de empreender na região. Com certeza. E todo o interesse em fazer networking com líderes daqui também. Então, a gente está com uma lista de convidados e alguns líderes daqui, locais, empresários, executivos, vão conversar com o pessoal lá da Academia da Alta Gestão para trocar experiência mesmo e talvez trazer, quem sabe, né? Sim, algum investimento para a região. Sim, vocês, né, já trouxeram. Exato. Alguns estão trazendo mais, né, com certeza, Carol? Com certeza. Não sei se tu pode falar um pouquinho, mas a Sancasec, né, vocês trouxeram. Conta um pouquinho o que é a Sancasec. A Sancasec, ou 5ASEC, né, como o pessoal fala, é uma lavanderia francesa. Ela é muito, 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 assim, ligada nos conceitos de ESG. De todas as lavanderias que eu conheço, ela é a mais sustentável, e a gente pesquisou bastante isso. A gente viu a necessidade que a região tinha de ter uma lavanderia especializada em roupas mais delicadas, em lavagens mais, né, sustentáveis. E trazendo essa questão de ser um nome, uma marca reconhecida com processos já treinados. Então, existe uma segurança, né, em relação a isso.
Sim. O pessoal, quando a gente falava, a gente vai trazer uma lavanderia para cá. O nome já tinha, muitas pessoas conhecem, né? E lavavam em Caxias ou em Porto Alegre, só que fica fora de mão, né? Para levar roupa. Não, fica total. Então a gente viu a necessidade de trazer para cá. E a gente conversou com o Fábio Roth, que é o CEO da Sancasec, num evento da alta gestão. E aí eu depois fiquei pensando, acho que eu vou conversar com ele. Um dia eu fiz uma ligação e aí de repente ele retornou e disse assim, eu saí de Gramado há poucos dias e realmente aí precisa. Eu acho que vocês têm mais que ir para frente com esse projeto. E a gente colocou a nossa primeira... a gente colocou a nossa primeira lavanderia em Canela, que já está atuando desde do final do mês de abril. E agora vamos abrir uma filial em Gramado. Sim. Tem data já da... Estamos pretendendo mais 30 dias, assim, estarmos abertos. Já. A gente está, claro, tudo um pouco mais demoradinho, né, em questão de licenças e tal, a gente tem que ter o tempo deles, né? E já tem o local? Pode falar o local? Já tem o local, posso falar o local, é em frente ao Lago Joaquina Rita Bier. É ótimo ali. Bem próximo da entrada da cidade, com lugar para parar na frente. Isso é muito importante quando a gente tem lavanderia, né? Sim. E em Canela é muito próxima do centrinho, né, de Canela. Ela é, na verdade, atrás da estação ferroviária. E também tem lugar para parar na frente. Sempre tem lugar, que é muito bom. E a gente tem o delivery, né? Para quem não quer sair de casa, não quer se deslocar, o delivery é uma maravilha. Sim. Busca a roupa suja, né, na sua casa e entrega a roupa ali. Nossa, super prático. Super prático, super prático. E você pode falar alguma coisa dos novos empreendimentos? Posso dar um spoiler básico de algumas coisas que nós estamos trazendo. Eu sou uma entusiasta da gastronomia, né? Dos vinhos também, da enogastronomia, até porque a gente está fazendo curso de sommelier. Mas a gente tem um projeto, que é um projeto grandioso, assim, em relação à gastronomia, que é um complexo com mais de um restaurante. Olha! É, uma coisa bem legal, com uma pegada francesa de um lado, uma pegada mais italiana de outro. E estamos aí em vias de aluguel e contratos. E depois que tiver tudo mais acertado, a gente vai fazer uma divulgação. E região mais central? Central. Uma região central de Gramado. E Carol, então, assim, todos esses projetos, o que você fez como empreendedora, empresária, né, que não faria mais? Ser muito centralizadora. Eu tenho essa característica. Eu estou sempre me policiando. Eu sou bastante centralizadora. E eu fazia tudo muito sozinha, assim. Eu achava que eu poderia ser um lobo solitário. Mas a gente acha, né? A gente acha que vai dar conta. E eu fiquei muito estressada uma época. E quando eu engravidei da Helena, tenho uma filha de 4 anos, a Helena, né? É maravilhosa. E quando eu engravidei da Helena, eu estava já começando a estruturar a descentralização dos poderes na Sapien. Mas hoje, assim, eu vejo que a gente não faz nada sozinho. Isso é uma coisa que eu aprendi como empresária, eu aprendi como pessoa, né? De uma forma geral. É muito importante delegar. A gente não consegue dar conta de tudo. E eu acho que, assim, mais do que delegar, é encontrar parceiros, encontrar parcerias. Então, hoje eu tenho a sorte, né, de ter uma equipe fantástica na Sapien, maravilhosa, parceiros incríveis. E na Sapien, na 5ASEC, em todos os empreendimentos que a gente entra, eu tenho uma diretora que a gente colocou ela como diretora de tudo, né? E é uma pessoa fantástica, a Gisele, vou falar o nome dela porque ela é maravilhosa. E é uma mulher extraordinária, assim, para trabalhar. Que bom. Pessoa com uma cabeça ótima e que nunca diz não para um desafio. Porque a gente, na hora que a gente vai empreender... desafios, né? Então, na hora que a gente começa a empreender,
a gente tem um pouco de medo, né? Sim, Então, muito. algumas coisas, muitas vezes a gente pensou em alguns projetos e deu um passo atrás, ou 2. Talvez esse projeto vai voltar, ou talvez ele tenha sido abandonado. Então, a gente tem que aceitar o desafio é sempre legal, mas se manter dentro de um desafio nem sempre é bom. Então, a gente tem que saber a hora que aquilo passou do ponto de ser um desafio para ser uma coisa ruim. Uma coisa ruim, é. Carol, então nos deixa aí um conselho para quem quer empreender. O primeiro conselho é assumir os riscos. Só que sejam riscos também muito bem pensados. Então, a gente pode querer, né, empreender num ramo que a gente não tem experiência, como a gente já fez aqui, agora, né? Aqui em Gramado. Sim. Mas a gente tem que buscar referências daquilo que é o melhor nesse ramo. Então, foi isso que a gente fez com a lavanderia. Eu queria uma lavanderia. Qual lavanderia que eu ia colocar? Eu ia colocar a lavanderia da Carol? Não. Então, eu busquei um nome, eu busquei um método, eu busquei referências daquilo que eu tinha de melhor. Então, eu trouxe uma necessidade de vocês. É um risco consciente, né? Então, assumir um risco de uma forma consciente. Sim. Se planejar bem, então. Isso. Né? Então, vamos pro nosso momento do Respondendo Francamente. Ai, que medo. Então, a gente fica aqui, né, conversando. Imagina. Carol, o que não pode faltar na tua bolsa? Carregador de celular. Hoje eu peguei emprestado teu. É. Porque eu não trouxe, eu fico nervosa. Porque assim, hoje a gente tem muitas operações e elas são todas remotas, né? Então, se eu tô sem o celular, eu não tô conseguindo fazer nada. Sim. Então, eu tô sempre assim, né? Claro, eu tenho uma filha também de 4 anos, né? Tenho família. Então, eu tenho que estar sempre com o celular ligado. Ele tá sempre ligado. Quem quiser me ligar, mandar mensagem. Sim, ligado. Tem a vida no celular. Tem que estar sempre com bateria também. Sim. E como é que faz pra dar conta de tudo, hein? Não sei. Às vezes eu não sei. Às vezes eu acordo às 4 da manhã. A gente, obviamente, sofre um pouquinho de ansiedade, né? Sim. Acho que todo empreendedor é um pouquinho ansioso. E às vezes eu acordo às 4 da manhã pensando, meu Deus, eu deveria ter feito coisas que eu não fiz no dia. E aí eu já tô programando aquele dia que não começou ainda. Então, realmente é uma rotina meio doida, assim, mas eu gosto de viver assim. Hoje eu não sei se eu me enxergaria mais numa vida mais rotineira. Tranquila. Eu não sofro muito de rotina, né? Então, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa ter o olhar. Por mais que eu tenha as equipes, eu preciso ter o olhar macro em cima de tudo, né? Claro. E às vezes trabalhar o micro também, que às vezes acontecem algumas coisas pontuais que o empresário ou quem tá lá, né, dando a cara a tapa, né, vai ter que responder. Normal, né? Brasil dia -a -dia. também não é um lugar assim que acolhe muito o empreendedor. Então a gente tem que lutar bastante. Com certeza. E qual que é a viagem que mais te marcou? E qual é o próximo destino dos sonhos? A viagem que mais me marcou... difícil. Eu fiz muitas viagens marcantes, mas eu acho que a última viagem foi uma viagem que me marcou muito, que foi a viagem que a gente fez para Portugal, Espanha, em novembro. Por que me marcou mais que as outras? Porque eu pude levar minha filha. E as outras viagens que a gente tinha feito, viagens maiores, a Helena não existia ainda. Né? Então agora ela já... Ela já maiorzinha, né? Com quase 4 anos, ela tinha quase 4 anos. E ela já nos acompanhou e foi uma viagem muito bonita. Nós fomos para lugares maravilhosos, a gente pôde ir para lugares até abençoados, né? Santificados. Então a gente teve ali uma experiência de vida, né? E foi muito bom. Fomos com os meus pais, foi com a minha sogra. Foi então toda a gente foi em família, né? Foi muito bonito. Sim. Que bacana. Uma viagem marcante mesmo, muito com todo marcante. Mundo. E qual que é o próximo destino dos sonhos? Eu queria voltar para a Itália. Eu queria levar a Helena para a Itália. A gente está trabalhando para ter cidadania italiana. Meu pai é um pouco italiano, né? Eu acho que o italiano é o sangue que é mais forte, assim, para nós.
Sim. A gente gosta de um vinho, gosta de conversar, gosta de comer. Sim. Mas a aparência puxa mais um lado polonês, né? Mais também. clarinho, Sim. Não adianta, né? Mas, assim, a Europa é um lugar que eu sempre gosto de visitar. Apesar de tudo que está acontecendo hoje, né? Da violência. Mas é um lugar que eu sempre gostaria de visitar. Paris era um lugar que eu queria esse ano. Né? Até tem alguns amigos que vão, só que a gente não sabe se vai poder ir por causa dos empreendimentos que a gente tá trabalhando aqui. Mas a Itália é um lugar que eu quero muito visitar novamente. Então, próximo eu acho maravilhoso. Sim. E como que você se definiria em 3 palavras? Meu Deus. Ansiosa. É difícil a gente falar. Ansiosa, eu já falei, né? Mas eu vou falar. Ansiosa, corajosa e feliz. Ai, que legal. Isso aí. E então deixa uma dica de conteúdo. Pode ser um podcast, pode ser uma leitura, um livro. O primeiro conteúdo é o podcast Falando Francamente. Pois é. Com certeza. Obrigada. Mas eu acho difícil falar de um livro, né? Eu posso falar de vários, mas eu gosto muito de leituras, assim, filosóficas. Às vezes eu me pego de madrugada lendo alguma coisa antiga, assim, dos pensadores. Algumas coisas que façam a gente retomar um pouco, né, a essência. Sim. Eu ia dizer também, às vezes a gente tem fase, né? Tem fases. Né? Fases. Eu procuro diversificar bastante, mas eu sempre me pego, assim, indo mais para as leituras clássicas. Eu gosto bastante. Então, a dica seria, agora, uma leitura... de repente, um Sêneca, alguma coisa assim, um pensador. Até o Príncipe de Maquiavel é muito interessante quando a gente precisa, né? Sim. Um filme que a gente gosta bastante de ver e que é uma trilogia, né? É o Poderoso Chefão. Mas não pela parte da violência, porque eu não considero nem como um filme de ação. Mas pra gente, às vezes, entender como é que são as relações humanas, né? E eu acho bastante interessante a forma, até estratégica, como eles lidam com as pessoas. Se é uma boa estratégia ou não, questiona-se. Né? Mas, assim, é importante pra gente ver que o ser humano ele pode ser maravilhoso de um lado e pode ser muito ruim do outro. Sim. Então, a gente tem que tentar sempre pro lado do bom, do bem. Com certeza. Então tá. Era isso. Eu adorei saber um pouco mais da tua história. Obrigada. Eu te admiro muito. Obrigada. Além de te achar inteligente, linda, né? Maravilhosa. Nossa, olha... uma super mulher. Muito obrigada. Né? Muitas coisas aí, né, que tu tá à frente. Agradeço muito a oportunidade. Espero que tenha gostado. Quando quiser me convidar de novo, eu volto. Eba! Eu tava falando com as gurias, eu acho que a gente vai fazer o encontro de todas que já vieram aqui. Vai ser muito legal. Vai ser muito bem legal. Vai ser muito legal. Podcast coletivo, adoro. Carol, eu tenho um presente da Lefran. Ai, que maravilha! Aqui, ó. Muito obrigada. Espero que você goste, depois você me conta. Com certeza. E eu quero agradecer agora os nossos apoiadores. O João, lá da Gran Cru, que nos trouxe essa espumante maravilhosa, né? Maravilhosa, uma delícia. Foi especialmente pra ti. Muito boa, né? Uma espumante portuguesa, uma Brut, muito boa. E a Gramado Floricultura Karine, que nos fez esse arranjo lindo toda semana, né? Com lírio, super um cheirinho perfumado, maravilhoso, super né? perfumado. Maravilhoso. E também a Goods BR pelo nosso estúdio aqui. É isso. Então tá, nos vemos no próximo programa do Falando Francamente, próxima quarta-feira às 20 horas. Até mais.